TC News. Seu resultado é nossa marca. O CAGED estava previsto para a faixa das 10h30. Até aqui, não houve divulgação. Seguiremos monitorando em paralelo. O que também estava previsto para as 10h30, mas acontece sempre, quando o horário é esse, não tem o horário de verão lá nos Estados Unidos, é a abertura do mercado à vista americano. Para mais de 40 milhões de clientes espalhados pelo mundo. E para muito brasileiro que está conhecendo a diversificação geográfica para se investir direto nos Estados Unidos através desta plataforma, estamos inaugurando o seu Momento Webull. Pelos próximos minutos, a cobertura da sua TC News é guiada pelo Momento Webull. Bom, pessoal, na tabela da volatilidade, o DXY registra alta de 0,20. A gente narrava há pouco um arrefecimento do ímpeto de alta, quando o DXY passou a subir 0,08, 0,07, voltou para o 0,20 de estresse, que é bastante parecido com aquele do início do programa, 104,82 pontos. O VIX está subindo 9,6%, a exatos 14,15 pontos. Yields de 2 anos, 4,95% é o retorno médio anualizado. Yields de 10, 4,58%, é uma alta de 2 pontos base e meio a mais nos prêmios. O Diego monitora Dow Jones, S&P, Nasdaq. Pois é, e todos eles abrem no negativo, Léo, sem grandes alterações em relação à magnitude de queda que a gente chegou a flagrar no pré-mercado americano. Dow Jones recua 0,92%, 38.494 pontos. O S&P está caindo 0,77% aos 5.264 pontos, enquanto o índice Nasdaq tem uma queda de 0,74% agora, está em 16.895 pontos. 10h33. Coutinho, Dow Jones, S&P, Nasdaq na tela. E você que tá com um pouco de preguiça do mercado brasileiro diante desse fluxo mais baixo que a gente tem visto nos últimos dias, nas últimas edições, lembra que investir nos Estados Unidos é muito mais fácil do que você imagina através da Webull. Esse QR Code te deixa na cara do gol, seja para ações, seja para opções, seja para outros derivativos. O que é que o gráfico diz destes índices imparáveis? Nasdaq bateu recorde de novo ontem, pois não, Coutinho? Vamos lá, Nasdaq tem a manutenção altista, então, descolada da nossa linhazinha horizontal, mostra um movimento ascendente de candles, independente se o candle é altista ou baixista. Você vê que Nasdaq vai na direção oposta, por exemplo, de Dow Jones. Dow Jones abre um gap de baixa, abre, felizmente, depois de toda essa baixa que foi de 400 a 384, este ponto de Dow Jones para nós é um ponto de compra. Então, quem sabe, Dow Jones a partir daqui engata, né, faz uma reversão de tendência e começa a subir. Você pega, por exemplo, o S&P 500, está lateralizado, monta um envelope de alta que pelo menos é uma figura de cunho altista, tá? Então você tem aqui esse sobe, lateraliza, sobe para Dow Jones. Então, na verdade, assim, as três bolsas, cada uma tá de um jeito. Nasdaq, ela tá mais direcional altista. S&P 500 tá de lado, ainda que com um formato altista. Dow Jones corrige no dia de hoje, felizmente, ou pelo menos atinge o ponto da inflexão, que é 384, e vamos ver se esse cara pega, vira, e aí de novo começa a colocar o mercado americano num viés direcional altista. O que o mercado americano acaba de contratar para a Bolsa Brasileira na medida em que o gringo desperta aqui para nós? Mínima intradiária para o Ibov, 122.457 pontos. O Ibovespa acaba de perder o patamar dos 122.500 pontos. Nós temos um volume projetado na faixa dos 14,9 bilhões para a Bolsa, que aí vai além dos papéis do Ibov, também aqueles que não estão na composição do índice. 15 bi para o Ibov, para a Bolsa a gente pode estender para uns 18, 19 bilhões de reais. É um fluxo que, se confirmado, né, uma liquidez que, se confirmada, não deixa de ser baixa no relativo, mas suficiente para o patamar dos 122.500 pontos ser perdido. Vamos ver qual vai ser a defesa encontrada nessa região. O Ibov volta para os 122.500 cravadamente. Olha como essa região ela é simbólica. Voltou para os 122.500. A briga é boa por ali. Perdendo os 122.500, a gente vê se outros suportes serão testados. Dólar futuro subindo 0,63%. R$ 5,192. E a curva de juros tem um pedido médio para os prêmios na faixa dos 8 a 8 pontos base e meio a mais nas premiações. Em relação aos blue chips,
todos os papéis estão no vermelho. Todos, não há exceção. Em variação percentual, o destaque negativo maior é de Ambev, 11,35 ao preço, queda de 2%. Depois Itaú Unibanco, CSN, Santander e Bradesco, queda média de 1,75 para estes papéis. Composição do Ibov: LWSA, antiga Local Web, Pão de Açúcar e Vamo 3 são os papéis que merecem aquele troféu, hein? Quer dizer, mesmo num mau humor como o de hoje, esses papéis estão avançando e não é pouco. O LWSA 3 está avançando quase 2%, R$ 4,20. Pão de Açúcar está avançando quase 2% a R$ 3,19. Vamo 3 subindo 1% a R$ 8,33. E na variação percentual geral, composição do Ibov, Dux caindo 4,97%, Alpargatas 3,71%, Carrefour 2,15%, são os papéis que mais caem. Com produção de Caio Melo, o nosso giro corporativo do Momento Uibu já é realidade. Vamos passear pelas principais atualizações das empresas americanas, sem tirar o olho naturalmente das movimentações do mercado à vista. Você não perde rigorosamente nada aqui. Como falar de outro papel que não é Nvidia, né? Essas ações subiam cerca de 7% ainda ontem, chegando a atingir um novo recorde, com o valor de mercado da fabricante de chips de inteligência artificial em cerca de 100 bilhões de dólares, ultrapassando a Apple em um grande rearranjo entre dois dos maiores players de Wall Street. Com a ação sendo negociada a 1.128 dólares, a capitalização de mercado de Nvidia atingiu 2,8 trilhões, contra um valor de mercado de 2,9 trilhões de dólares da Apple, que é a segunda empresa mais valiosa de Wall Street depois da Microsoft. Os papéis da Nvidia já acumulam alta de quase 13% desde que a empresa previu na semana passada receitas superiores às expectativas de Wall Street para o segundo trimestre e anunciou um desdobramento de ações, o que animou investidores à medida que continuam apostando na queridinha da IA. Muito bem, Nvidia, que está caindo 1,43% agora no mercado americano, 1.122 dólares e 99 centavos. Nvidia segue a estratégia que a gente vem colocando para ela, ou seja, temos um suporte agora. Tínhamos dois, tínhamos um no 974 e no 1020. No 1020 foi aquele que eu falei para colocar um stop, porque era um ponto de possível inflexão. No dia seguinte esse cara sobe e depois ele gapa de novo. Quando ele gapa de novo, ele vai para um nível de preço acima. 1105. 1105 hoje cai. O objetivo máximo desse cara é 1186. 1186 vai dar venda. Volatilidade 79 dólares, o que vai te colocar com stop aqui na casa de 85,90. Então é um ativo de manutenção. Coloca o stop, ou seja, mantenha-se protegido. A gente não sabe em que momento esse cara, até pelo fato de já estar extremamente esticado, alguém resolve entrar com um processo de realização. Por enquanto não, ou pelo menos não parece, tá? Mas vale o stop e sim, o objetivo final, esse você pode anotar, 1.186 dólares. 10h40, nós saímos de Nvidia, partimos agora para a Vistra. Embora o mercado mantenha foco absoluto em Nvidia, sobre a qual falávamos, diversas outras ações estão subindo percebidas ou despercebidas, alcançando resultados sólidos sob o radar dos principais veículos de comunicação. É o caso da Vistra Energy Corp, com forte alta de 38% no mês até o momento. Vistra é uma empresa integrada de varejo de eletricidade e geração de energia. Essa última recuperação do preço das ações completa um ganho notável de 318% nos últimos 12 meses. Apesar da forte recuperação no preço, ainda não é exagero dizer que a relação preço-venda da Vistra, de 2,6 vezes neste momento, parece intermediária em comparação com a indústria de energia renovável americana. Vamos com Vistra Corp, que neste instante, Léo, no momento que vai saindo aí os dados do Caged, tá? A gente vai trazer a informação daqui a pouco. 1,98% de recuo neste instante para os papéis de Vistra ou VST, é o ticker, tá em 104 dólares cravados. Vistra tem um envelope de alta, figura tranquilinha. Olha só, mercado sobe, deixa eu só clicar senão ele não me larga. Mercado sobe, mercado lateraliza, lateralização absolutamente horizontal, o mercado sobe, bate no objetivo e hoje corrige. Isso significa que esse ponto a 1,0762 é venda, venda não no sentido de short, mas no sentido de encerrar a posição. Então quem está comprado em Vistra pode, opção número 1, zera,
Opção número 2, cola o stop e aguarda, se efetivamente esse cara corrige, ele vai te tirar do mercado. Volatilidade 5,04, teu stop vai estar na casa de $5,40, $5,50. Põe o stop, aguarda ser retirado do mercado, se continuar subindo, empurra o papel. De qualquer forma, 107,62 é o objetivo de venda. Pessoal, a gente interrompe o Momento Webull, pede uma licença nesse sentido para dividir com vocês 2 urgentes do painel Mover Pro que tocam no mercado formal de trabalho aqui no Brasil. Vamos falar do trabalho pensando na métrica CAGED, trabalho formal, portanto. Primeiro highlight, CAGED registra 240 mil empregos líquidos em abril. Emprego líquido, que expressão é essa, Léo? É você pegar as aberturas de vaga de emprego formal, os fechamentos de vaga de emprego formal, faz a relação entre os números. Se o dado for positivo, nós teremos um saldo positivo líquido, certo? E se esse número tivesse vindo negativo, significaria dizer que houve mais fechamentos do que aberturas de vagas formais no mercado de trabalho. Pois bem, olha só que notícia muito boa pensando em atividade, PIB, renda e potencial consumo. O CAGED registrou 240 mil empregos líquidos em abril, quando o consenso apontava para 216,9 mil. Então a gente tem uma superação que não é pouco expressiva, né? Cerca de 10 a 15% a mais do que o consenso projetava. O CAGED, portanto, rondando os 240 mil empregos líquidos. E aí, ó, a gente chega ao acumulado do ano. É o segundo urgente do painel Mover Pro. CAGED registra 958,4 mil empregos líquidos no acumulado de 2024. Nós nem temos metade do ano, a gente está falando basicamente de 1 milhão de empregos, se você quiser arredondar, 1 milhão de empregos, 960 mil, empregos líquidos no acumulado de 2024. Que tipo de dinâmica isso aqui tende a contratar? É o que a Mari Costa nos explicou mais cedo, falando dos dados do CAGED. Isso aqui tende a ser muito positivo para o PIB e mais preocupante para a inflação, o que tende a contratar um Banco Central mais rigoroso para os cortes da Selic. Em tese, a curva de juros tende a subir, o dólar tende a cair, a arrefecer o ímpeto de alta, na medida em que você vai ter um carry trade mais atrativo através de uma Selic mais elevada, e a bolsa, ela pode ter uma dupla dinâmica aqui, né? De um lado é ruim que os juros fiquem fortes por mais tempo, pensando na precificação dos ativos em bolsa, e de outro lado, se você tem uma atividade mais forte, um consumo mais forte, as famílias requisitando mais produtos e serviços, em tese você tem mais lucro, mais fluxo de caixa para as empresas que olham para este setor como um todo. E no Brasil, boa parte das empresas olham. Vamos ver o impacto imediato da porta para dentro, pessoal. A curva de juros, exatamente em linha com o que nós antecipávamos, está buscando as máximas. Exatamente em linha. Nós temos já 9 pontos base e meio a mais nos pedidos de prêmio, reflexo desse mercado de trabalho mais aquecido que tende a pressionar cortes de juros na Selic, diminuir o espaço para isso. Então, uma parte do raciocínio está colocada. O dólar já subia 0,70%, mantém essa fotografia, está agora em R$ 5,196. É possível também colocar que a dinâmica cambial, se de um lado pode pesar um carry trade mais atrativo com juro mais forte por mais tempo, de outro também pode pesar essa preocupação com a inflação. O dólar vai subindo 0,70%. Fora a questão específica do dia 29, né? A gente tem o feriado, tem a proteção, o PCI só na sexta-feira, a semana mais amarrada para o mundo em geral, já que é preciso esperar sexta-feira, para o Brasil em particular com o feriado na quinta. E o Ibovespa conseguiu retomar a faixa dos 122.600 pontos. É um patamar simbólico, tinha perdido a faixa dos 122.500, recuperou essa faixa dos 122.500, depois 550, depois 600, agora 633. 122.633 pontos é o patamar do Ibov, que segue caindo, menos do que caía, o recuo é de 0,93%. 10 horas com 46 minutos, a divulgação do CAGED coincide com o dólar na máxima intradiária, 0,71%, R$ 5,197, o patamar a que o dólar chega ao patamar a que o dólar consegue alcançar. Nós temos 14 minutos para as 11 da manhã, a gente retoma o raciocínio relacionado ao mercado americano, às empresas americanas, e já com Alex Martins, análise macro também desse aspecto e o impacto geral para a alocação de recursos e as escolhas dos investidores. Vamos lá então, Coutinho, dando sequência à nossa cobertura, a gente fala de Apple. A companhia começou a produção em massa das telas de 3 aparelhos da linha iPhone 16, com o 16 Pro Max sendo o único que a fabricação não teve início.
ou cuja fabricação não teve início. Segundo o The Lac, a companhia está insatisfeita com os testes da tela do top de linha, com o principal problema sendo o conjunto de displays da LG. O site destaca que, assim como as gerações anteriores, a linha iPhone 16 vai ter telas feitas por 3 fornecedores. A Apple aprovou a produção das telas do iPhone 16, 16 Plus e 16 Pro, mas não a do Pro Max. Apesar do atraso, a Samsung deve conseguir a aprovação de produção ainda nesta semana. O problema é de fato o display da LG para o iPhone 16 Pro Max, que não está passando nos testes de qualidade da Apple, como a gente antecipou, e em função disso, a fornecedora deve melhorar a tela até a aprovação de produção apenas em meados de junho. Pois não, Coutinho? Apple segue dentro de um canal restrito 165 a 197. Na curta, se você vai ver aqui, ó, eu vou dar um zoom para você. Essa que você já conhece, mercado sobe, lateraliza, sobe. Apple é um ativo de manutenção. Quietinho, aguarda 197, cota 191, volatilidade $1,53. Teu stop está na casa de $1,70, $1,80. Boa, Coutinho. E os papéis da Apple estão se comportando de que maneira agora, hein, Diego? Conta pra gente. 0,89% de alta para os papéis da Apple, tá, Léo? $191,68. Ok. 10h48, o nosso Alex Martins está chegando. A gente vai fazer toda uma cobertura especial, tensionando o clima do mercado americano junto ao mercado brasileiro em particular. Eu queria me despedir do nosso Coutinho, falando aqui de um último highlight, que é a American Airlines. As ações caíram forte depois que a companhia reduziu a previsão de lucro para o trimestre atual, citando o enfraquecimento do poder de precificação, apesar das expectativas de uma demanda recorde de viagens na temporada de verão. A empresa, que fica em Fort Worth, no Texas, revisou a previsão na terça e agora espera lucros ajustados para o segundo tri na faixa de $1 a $1,15 por ação. Vamos lá, situação de momento dos papéis, Diego Kerber. Pois é, uma situação bem complicada para os comprados, tá, Léo? 12,87% de recuo para os papéis AAL, American Airlines a $11,70. E eu, enquanto isso, vou dando uma fibadinha para você aqui, Léo, e vou te falar o seguinte: esse cara ainda pode ir, não satisfeito, 11,69, que foi o que o Diego falou, 10,73. Então ainda tem um belo chãozinho para descer, temos mais $1 de queda, 0,87 de vol, $1,15 de stop, situação bem ruim, gráfico tá na tela, posso colocar no diário para você ver o tamanho do gap que abriu. A última cotação desse cara foi a 13,44, agora a cota 11,68, objetivando 10,73. Coutinho, obrigado, irmão. Um abraço, bom feriado pra você. A gente volta a se encontrar na sexta-feira. Até mais. Tchau, pessoal. Um abraço pra vocês. Um bom dia pra todos. Tchau, tchau. Valeu, Coutinho. 10h49. Enquanto a gente faz a troca aqui na bancada do comentarista, pro Alex se acomodar e conversar com a gente, teremos bons minutos de conversa com o Alex, deixa eu convocar de novo o like de vocês. Pessoal, o Momento Ibu está se despedindo e a gente vai convocando os 1000 likes. Nós já temos 854, menos de 150 para a gente bater os 1000 likes. Não deixe o desânimo com a Bolsa Brasileira inibir o seu like. Pelo contrário, nos ajude a chegar lá. A gente tem um pouquinho mais de 1 hora para terminar o programa. Contamos muito com a força de vocês, até pra gente receber o Alex com ainda mais carinho, partir para esses 1000 likes. O homem merece, senhoras e senhores. Alex, sem dar voltas, vamos direto ao ponto. Você vai se acomodando e eu vou narrando para você como está o momento. A curva de juros está pedindo 9 pontos base e meio a mais nos prêmios. O dólar está avançando 0,70%, tocando o patamar dos R$ 5,194. E o Ibovespa cai 0,86%. Até melhorou a situação Ibovespa. Acabou de sair o COGED, mais cedo saiu o PNAD. Os dois indicadores mais fortes, sugerindo boas notícias para o PIB e notícias mais preocupantes para a inflação, diminuindo o espaço que o Banco Central em tese tem para cortar a Selic. Vamos primeiro falar da dinâmica doméstica, não esquecendo o fato de que amanhã é feriado, e em função disso a busca por proteção está predominando. Você, Alex, bom dia. Muito bom dia, Léo, bom dia a todos do TC News. Fora tudo isso que você colocou, Léo, eu acho que um ponto que talvez o mercado não é que não precificou, né, mas não está dando tanta ênfase, foram as votações ontem que acabaram, né, indo até tarde, principalmente aquelas onde teve um massacre, né? Foram 300 votos contra 150 da base do governo. E isso gera uma preocupação, Léo, numa situação onde o governo vai precisar muito do apoio das casas legislativas para passar
principalmente aquelas pautas, né, que ajudam muito o fiscal. Então acho que o mercado amanheceu já ruim. Nós tivemos, como você bem falou, as ações da American Airlines, e o setor aéreo também é um termômetro, né, relevante aí para a economia. Muitos analistas gostam de olhar para o setor de aérea para muitas vezes, ainda mais vésperas de férias no hemisfério norte. Então é uma situação onde a gente amanheceu já com um cenário, né, ruim. Taxa de juros na Europa, a gente com uma iminência do BCI cortar juros, abrindo 8 pontos, algumas taxas de 10 anos abrindo mais de 7, 8 pontos. Então a gente amanheceu já com uma aversão a risco muito forte. E eu acho que internamente, Léo, a gente tem essa questão das votações que acabaram, né, sendo pautadas ontem, e gera, né, uma visão mais ruim, né, uma visão de piora para possíveis aprovações futuras e principalmente numa situação onde a gente sabe que o fiscal vai depender muito de novas reformas serem discutidas e aprovadas. Então é um mercado que começa já a colocar em dúvida, né, também o que o Congresso pode ajudar na questão fiscal, né, e também pode trabalhar junto com o Executivo. É uma situação bem complicada mesmo. Pois é, nós tivemos algumas votações, exatamente como você destrinchou. Seria interessante que você desse o peso para cada uma delas. Uma das votações tratou da aprovação na Câmara dos Deputados do Mover, que toca muito na indústria automobilística, e foi colocado como um jabuti a taxação nas compras internacionais até $50 na casa dos 20%. Essa foi uma das aprovações, vai para Senado hoje. O texto chega ao Senado Federal hoje. Nós não paramos por aí. O Congresso manteve o veto do Lula e derrubou o calendário para pagamento de emendas também. Isso aconteceu ontem, tanto quanto. Você dá qual peso para essas duas manchetes que eu acabo de revisitar? Com certeza as emendas vai ter um peso maior, porque muito, né, do que foi acordado lá atrás contava-se até com a questão das emendas. Então, eu acho que é uma situação complicada, né, para o Executivo daqui para frente e principalmente, né, para o Haddad. Eu acho que o Haddad agora começa a perceber que talvez, né, vai ter que correr sozinho e com uma caneleira de 10 quilos em cada perna. Então, acho que é uma situação complicada. Não vejo, né, como essa queda que nós tivemos no índice, ou mesmo essa alta do dólar, não vejo como tudo isso já precificado. Eu acho que a gente tem espaço para ter mais deterioração do preço, tanto do índice futuro como do dólar. Ainda mais porque quando eu olho os contratos em aberto, Léo, nessa queda toda que nós tivemos, né, nesses últimos dias, não vimos stops, principalmente daqueles players que aumentaram compra nessa queda. Ou seja, você teve um índice que caiu, com uma participação maior do investidor estrangeiro, aumentando venda dia após dia, independente de preço, ou seja, ele aumentava a venda mesmo com o índice em regiões de mínima. E nós tivemos aumento de ponta comprada, tanto por parte do fundo local, o próprio gringo também acabou comprando um pouco, mas quem mais encheu a mão, né, nessa queda foi pessoa física. E nós não vimos stops significativos, né, nesses últimos dias. Então, provavelmente, Léo, se esse cenário, né, ele for recorrente, ou seja, nós continuarmos a ter um investidor não residente vendendo índice futuro com uma certa força, né, em algum momento a gente vai ver o VAR do mercado, né, ou seja, aquele valor, o Volatility Risk de mercado acabar batendo e acionando stops mais significativos. Tá? Então esse é um ponto que me chama a atenção. Por isso que eu acho que tecnicamente, se nós não tivermos um alívio da balança de risco ou mesmo, né, uma crescente na balança de melhora, possivelmente nós vamos ter aí uma deterioração maior dos ativos de risco, e eu cito o índice futuro como um deles. Agora, olhando para a parte de moeda, o dólar ele vence na sexta-feira, e o que me chama a atenção é que nós, pelos contratos em aberto, nós temos, né, rolagem por parte de bancos e fundo local, só que o gringo, a ponta vendida, para ele achar liquidez para rolar a sua posição para o próximo vencimento, ele teve que fazer essa rolagem com um banco local. Ou seja, o gringo comprado, que normalmente tende a ser contraparte da rolagem, não fez tanta rolagem como a gente imaginava. Ou seja, é uma posição onde a gente vê um gringo comprado indo para o vencimento sexta-feira, tentando puxar essa cotação e deixar morrer na sexta-feira. Ou seja, é uma posição extremamente especulativa.
Ou seja, você tem uma situação técnica onde você tem um player que na sexta-feira, a depender dos dados, né, que vão sair amanhã e sexta, a depender dos dados, pelo simples posicionamento técnico, já leva a um desenho de piora, né, na condução do preço do dólar, ou seja, um mercado mais altista, e que combinado, né, com uma balança de risco elevado, tem poder de jogar uma aderência de piora tanto para o índice futuro como para os DIs. Então, se desenha, né, um fechamento semanal bem ruim tecnicamente. Eu acho que mesmo, né, que nós tenhamos um número, né, favorável amanhã, o mercado vai estar fechado, mas nós vamos ter PIB americano e PCI trimestral, a expectativa é de que os dados também venham de forma melhores, né, justamente porque você teve do lado da inflação. PIB também talvez não surpreenda muito por conta das revisões mais baixistas. Mas mesmo que nós tenhamos um cenário de melhora com os indicadores, Léo, eu acho que não é suficiente para reverter esse semanal, esse técnico no semanal bem ruim. São 10h57, só para colocar todo mundo na mesma página e responder uma pergunta do querido Kendall Vermelho. Ele escreveu há pouco: Léo, não entendi a parte do jabuti em relação a essa taxação das compras internacionais até $50 em sites chineses em especial. Do que se trata esse jabuti? Esse é o ponto, Kendall, e todo mundo que nos acompanha, sem necessariamente ter tido o aprofundamento nessa questão ontem. O Congresso, ele poderia ter analisado essa questão da taxação de maneira isolada, de maneira particular, com um debate muito mais aprofundado. Não o fez. Por uma questão de agilidade, colocou como um item, aproveitando já a votação que aconteceria sobre o programa Mover. Então é isso que ajuda a explicar por que a mídia tem classificado como um jabuti essa questão colocada da taxação das compras internacionais. Menos no sentido do mérito, correto ou incorreto, e mais no sentido de que não houve um aprofundamento do debate como especialistas, sobretudo da atividade local, inclusive recomendaram. Esse é um ponto. O outro ponto é esta manchete a que fez alusão o Alex. Está na tela para vocês a partir de agora. Congresso mantém veto de Lula e derruba de vez calendário para pagar emendas parlamentares. Vou mostrar para vocês aqui uma das manchetes que vão repercutindo. O Congresso manteve em sessão conjunta nesta terça o veto de Lula a trechos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 que previam um calendário para pagamento de emendas parlamentares. A votação teve 244 votos de deputados para derrubar o veto, pouco abaixo dos 257 votos que seriam necessários. Se o número fosse atingido, seria preciso obter também 41 votos dos senadores. Os dispositivos, agora derrubados em definitivo, previam prazos para o empenho, a reserva, e para o pagamento integral de dois tipos de emendas, individuais e das bancadas estaduais. Estas duas categorias de recursos indicados por deputados e senadores são chamadas de impositivas, ou seja, o governo é obrigado a pagar. Embora obrigatórias, atualmente não há prazo para que o governo pague. Na prática, o que acontece é o seguinte: o Palácio do Planalto tem mais liberdade e opta por fazer a liberação às vésperas das votações importantes como um meio de negociação. Portanto, há uma leitura bastante legítima de que, para o Executivo, no limite, conseguiu, apesar das emendas serem impositivas, serem obrigatórias, conseguiu ter um pouquinho mais de controle na hora de destiná-las no ritmo através do qual se pretende destinar essas emendas lá para o Congresso, o que não deixa de ser um recurso na busca por pressionar mais os parlamentares para votar as pautas que o governo quer colocar junto às assembleias, às casas legislativas. Pronto, esgotei esse segundo eixo. Agora vamos para as questões técnicas que você mencionou. Você fala do índice, você fala do dólar. Deixa eu revisitar o dólar para ver se está todo mundo na mesma página. Só lembrando, nós já temos 900 likes. Tá bonito, tá bonito, tá bonito. Num dia mais fraco como o de hoje, 900 já temos. Bora pros 1000. Menos de 100 pra gente bater. Obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho aí do outro lado. Agenda. Vamos lá, antes agenda, Diego Kerber. Nós temos o índice manufatura do Fed Richmond, tá, Léo? Foi divulgado, veio no 0-0, quando se esperava -2, tendo vindo de -7, portanto veio acima do que o mercado esperava. Ok, 11 horas, 1 minuto. Agora é o seguinte, Alex, vamos começar pelo dólar, pra todo mundo estar na mesma página. Você disse que o gringo, ele tá pressionando mais compra por dólar, fazendo com que, de maneira especulativa, essa moeda americana fique mais encarecida aqui no Brasil e os gringos vão deixar morrer a posição na sexta-feira. Explica um pouquinho. Quando a gente fala de derivativo, né, Léo, a gente precisa entender
que todo derivativo ele tem ali o seu critério de vencimento. O índice, por exemplo, ele tem o vencimento dele a cada 2 meses, né? O dólar é mensalmente. Então você pode ter, né, um participante que ele pode desempenhar, né, um movimento mais comprador, gerar um estoque mais comprador, e não necessariamente no último dia ele tem que zerar tudo aquilo que ele comprou durante o mês. Ele simplesmente deixa morrer. Aquilo que ele não quer que seja liquidado, né, na sexta-feira, ele vai e faz o que a gente chama, né, de rolagem. O que é isso? Você transfere a sua posição para determinado contrato futuro, né, o que está morrendo, você liquida e abre a posição simultaneamente por um código que a B3 acaba disponibilizando. Você faz essa operação, você encerra a posição no contrato que está morrendo e já abre automaticamente a posição no contrato novo a um diferencial de pontos, né? E nesse diferencial de pontos você coloca variação cambial mais CDI do período. Então você tem um player que tem uma posição comprada e que não necessariamente na sexta-feira ele vai precisar zerar essa compra. O que ele faz? Ele defende a cotação, ou seja, se ele está comprado, ele defende essa cotação, ele puxa a cotação para cima, porque quanto mais alto for a PTAX, mais alto será liquidado o preço desse estoque. Então o que a gente percebe que em abril, né, esse mesmo participante foi o responsável por tirar o dólar da região de R$5 e colocar na região de 5,30, né, foi a ponta comprada do não residente, e a gente percebe que nesse mês não está, né, com o mesmo contrato em aberto, o mesmo estoque que estava em abril, mas é um estoque relevante com potencial de também gerar uma pressão mais compradora na PTAX final na sexta-feira, Léo, e não necessariamente ele precisa zerar, ele só precisa puxar a PTAX nas janelas ali estipuladas pelo Banco Central, deixar a cotação o mais alto que ele conseguir para poder puxar a liquidação desses estoques para cima, Léo. Excelente. Com isso a gente aprofunda bem a questão cambial. Não sem antes mencionar uma provocação para a gente pensar em conjunto aqui. Veja só, Caged e Penad, contratando um mercado de trabalho mais aquecido, em tese tiram espaço de corte de juros mais agressivo na Selic, o que também em tese contrata um carry trade mais atraente, o que em teoria contribuiria para tirar peso da cotação do dólar em relação ao real. Não é o que a realidade está mostrando, porque há outras variáveis. Essa busca por proteção, o feriado de amanhã, o PC na sexta-feira embaralhando o jogo, e uma noção, depois do leilão dos títulos americanos de 2 e 5 anos de ontem, de que o mercado tá tenso para esse PCI e na dúvida quer mais prêmio. Isso tirou o brilho da curva de juros brasileira, que ontem conseguiu diminuir a percepção de risco em boa parte do pregão, seja ajudado pelo IPCA 15, seja ajudado pelo conjunto de falas, Gabriel Galípolo e Roberto Campos Neto. Em alguma medida, quando sai o Caged e a Penad Contínua mais fortes, o fato de não ter sido produzido uma atenuante na dinâmica do câmbio te surpreendeu, Alex? Você imaginava que com esse mercado mais aquecido de trabalho e um carry trade mais atrativo a gente poderia ter um alento? Lembrando que você nos ensina aqui, o Brasil tem 350 bilhões de dólares em reserva e tem também 100 bilhões de dólares de superávit na balança comercial em dólares. Pois é, Léo, surpreendeu, né? Principalmente porque, como você bem colocou, nós tivemos principalmente, né, na balança de risco, que era justamente aí a comunicação do Banco Central, a questão, né, do Campos Neto, Galípolo, então e propriamente a inflação. Nós tivemos alguns dados que tinham todos os ingredientes possíveis para que a gente terminasse o dia, né, pelo menos com um day negativo, né, e no final, né, na reta final do pregão, a gente percebe que ele não só acabou recuperando as perdas, como terminou, né, com um fechamento ainda em terreno positivo. Isso mostra, Léo, que quando o mercado ele tem ingredientes, né, para desempenhar uma melhora, ou seja, para ter uma queda nas taxas, o mercado meio que ainda duvida desses dados, né? E acho que o grande ponto é a questão da taxa, né, que a gente chama de taxa neutra. Todo mundo tem falado que essa taxa neutra vai subir, como alguns já até reconhecem como fato, né? A taxa neutra americana, por exemplo, Léo, ela era 1,25. Existem casas falando que a taxa neutra hoje está em 3%. Então vamos lá. Se a gente for falar, por exemplo, de carry trade, obviamente você tem, né, uma percepção de que se os juros aqui não vai cair,
fica mais atrativo para o carry trade. Só que quando você tem um cenário também onde a taxa neutra pode estar subindo nos Estados Unidos, essa expectativa, né, de uma taxa neutra subindo vai acabar fazendo com que o mercado também enxergue que em algum momento nessas taxas nos Estados Unidos, ela permanecendo, né, mais alta por um período maior de tempo ou até mesmo subindo, pode fazer com que esse spread entre a taxa de juros americana e também a taxa de juros brasileira ela diminua. Um outro ponto, quando a gente vai avaliar o carry trade, é o potencial que você tem de estrago em relação ao câmbio. Então vamos imaginar o seguinte: o quanto o dólar subiria numa situação onde a taxa americana não caísse tão cedo, ou até mesmo pudesse subir. Então, se você tem uma perspectiva de que esse câmbio também, com essa taxa de juros neutra subindo, não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil, e também com uma perspectiva de que o fortalecimento do câmbio pode ser até maior, o carry trade ele não fica tão atrativo. Por quê? Vamos imaginar que você vai ganhar, né, uma conta de padaria aqui, você está ganhando aí 5% no diferencial de juros, mas o juros está com um viés muito mais altista, ou seja, pode subir 2%, 3%, em algum momento ele pode ser que coma todo esse diferencial que você teria do ganho do carry trade. E aí, numa visão onde o dólar poderia se fortalecer mais do que o que você ganharia com o carry trade, lembrando, o carry trade já foi muito mais atrativo. Nós chegamos a navegar o carry trade, onde a taxa de juros americana era muito próximo de zero, né? Você tem ali 0,25%, 0,5%, e com taxas em países emergentes rodando em 2 dígitos, taxa de juros rodando a 2 dígitos. Então, esses juros, ele já foi, né, esse spread ele já foi muito mais atrativo e com outro diferencial, um viés de queda, inclusive, para a moeda americana. Hoje nós temos um cenário onde, se o dólar permanecer, a taxa de juros permanecer alta por um período maior, o dólar tende a se fortalecer. Se o Banco Central Europeu cortar juros, o dólar tende a se fortalecer. Então, percebe que nós temos agora ingredientes que acabam nos mostrando que num cenário de carry trade, onde você tem até possivelmente um dólar trabalhando um viés mais baixista, nessa foto de hoje é o contrário. Você tem, de repente, uma atratividade no carry trade, porém você tem alguns sinais de que o dólar pode também subir, mesmo com uma taxa relativamente atrativa para carrego. Então isso pode fazer com que o carry trade não seja tão vantajoso numa situação com dólar com um viés mais altista. Na matriz de risco ou das variáveis, se o carry trade é uma força que, em tese, protege mais o real contra o dólar, tem vários outros ingredientes, inclusive a discussão estrutural de uma taxa neutra mais alta nos Estados Unidos, que acabam trazendo a força no sentido oposto. E no limite é essa força do sentido oposto que está ganhando a parada. Qual o peso, no entanto, que existe na véspera de um feriado e no PCI de sexta-feira para esse estresse do dólar que a gente está vendo hoje? Eu acho que por conta do vencimento sexta-feira, Léo, e olhando também os contratos em aberto, eu acho que o mercado de câmbio vai muito mais, não vou dizer tranquilo, mas a projeção do fechamento, né, uma projeção perto aí de 5,20, dá uma situação muito confortável para o comprado na sexta-feira, independente do número de amanhã. Eu acho que a gente tem um cenário, como eu falei para você, estruturalmente... de amanhã no PIB, né? Número de amanhã no PIB. E estruturalmente, olhando para o externo, né? Um cenário muito tranquilo para o comprado no dólar. Claro que a gente não dá para fazer essa correlação, por exemplo, para a Bolsa ou mesmo para o DI. Né? A gente tem um vencimento e que muitas vezes, quando o dólar chega no último dia do mês, ele não olha para mais nada, né? Ali é briga de comprado e vendido, e quando eu olho os contratos em aberto, quando eu olho o price action do dólar, quando eu olho a balança de risco que nós temos hoje, ele é muito favorável para o comprado na sexta-feira. Então acho que independente, né, do resultado da agenda amanhã, eu acho que pouco tem, né, a fazer de efeito no dólar. Nos outros ativos pode até ter um pouquinho mais de preço. Agora no dólar eu vejo uma condição técnica para o vencimento muito mais favorável para o comprado. Talvez no pós-vencimento é que a gente possa ter algum tipo de retorno, né, ao patamar anterior do dólar. Aí fica mais factível. Que foi o que aconteceu na virada desse mês. Na virada de abril para maio, o comprado não residente ele defendeu a Petax no último dia. Tinha um estoque, Léo, de 750 mil contratos. Ou seja, no último dia,
ele deixou morrer perto de 450 mil contratos de dólar. Então você teve um alívio na ponta comprada significativo. O que aconteceu na virada do mês? O dólar acabou cedendo. Então no último dia, pressão compradora por conta do não residente. O não residente deixa morrer mais de 400 mil contratos no último dia do mês. Na virada, né, em D+2, porque quando chega o último dia do mês, o câmbio futuro ganha características de dólar à vista. E aí tem a sua liquidação em D+2. Percebe-se que ele deixou morrer muita coisa, aquela pressão compradora justamente de defesa que existia não existe mais, e aí é quando a ponta vendida, percebendo desse alívio, consegue acabar até tirando um pouco desse ganho, né, no último dia do mês, Léo. Nós temos 11 horas com 12 minutos. Deixa eu aproveitar que o Alex está aqui com a gente ainda. Quase lá, hein, pessoal? 940 likes. Faltam 60 para a gente chegar e bater os 1000. E ainda temos alguns minutos com o Alex. O Fernando Marques já está nos ouvindo também alguns minutinhos. É com ele que eu vou emendar esse nosso raciocínio macro e microeconômico. Sempre muito legal essa faixa aqui do Manhã TC News. Deixa eu mandar um abraço para o Ulisses Migues, para o Confiança Trader. Tá por aqui também o Kitar, que adorou o nosso momento Ibu, a gente falou da empresa que ele estava monitorando hoje, o Ike Grafista, o Kendo Vermelho, agora que eu entendi, Kendo, né, acabei de bater o olho aqui no chat e vi os últimos comentários, você não estava na dúvida sobre o jabuti em si, que foi colocado pelos deputados na aprovação do Mover e toca na taxação das compras internacionais até $50. Você estava confuso sobre o termo em si, né? E ele é muito comum na cobertura política aqui no Brasil. O jabuti tem muito daquela brincadeira também. Ninguém coloca um jabuti em cima da árvore. Aliás, o jabuti não sobe sozinho, é na árvore. Alguém o coloca lá, pegando a analogia. Então, a pauta é sobre A, você coloca ali um tema B. Alguém colocou. Não tinha que o tema B estar no tema A. Daí essa brincadeira com o jabuti. Outro termo que é comum para literatura de cobertura política no Brasil é a jabuticaba, né? Como é só algo que o Brasil produz, tem muito... isso aqui da maneira como tá posto é uma tremenda jabuticaba. Boa, valeu. Um abraço pro Kendo Vermelho. Também tá por aqui o Ike Grafista. Eu separei uma pergunta do Roberto Constantino, que é a seguinte. Alex, nesse sentido da rolagem do contrato, o DR1M24N24 está caindo agora. Inclusive na variação percentual aqui, mais do que 2% ele registra. Isso indica a força da rolagem? Olha, o Roberto está no meu treinamento, inclusive deixa eu alertar para ele que é tema de aula, tá? Nós temos uma aula específica para falar sobre isso, mas eu vou dar uma palhinha aqui também para quem é telespectador do TC News. Muitas vezes, o Roberto, você tem a rolagem quando ela cai, né? Ou seja, quando o preço da rolagem cai, significa que você está tendo até mais reversão do que financiamento. Se você está tendo mais reversão, significa que está sendo rolado mais posição vendida. Pois bem, se você está tendo mais rolagem de posição vendida e o preço do dólar cai, o que está acontecendo, Alex? O que acontece é o seguinte: muitas vezes essa rolagem que está caindo não é uma rolagem dos contratos que tem de estoque. Até uma operação, né, que inclusive muito institucional fazia, inclusive aprendi isso trabalhando no mundo institucional. Muitas vezes o que acontece? O cara faz a rolagem, que é você pegar o contrato que está entrando, você vende o contrato que está entrando e compra o contrato que está vencendo. Isso é a rolagem, isso é você fazer a reversão na rolagem. Só que o que o institucional faz? No último dia, Léo, o que faz o preço do dólar à vista é o contrato novo. Por mais que você tenha a Petax que liquida os contratos, o contrato antigo, quem puxa o contrato antigo é o próximo. Então o que o institucional faz? Ele vende a rolagem, automaticamente ele está vendendo o contrato antigo. Só que aí o que ele faz no último dia? Essa venda da rolagem, ele sai comprando na janela da Petax. Mas ele não vai perder dinheiro, Alex? Vai. Ele vai perder dinheiro, vamos supor, em 50, 60 mil contratos de rolagem. Só que ele está puxando um estoque, como eu falei para você, de 700 mil contratos. Muito maior. Então, essa é uma operação, né, que quem só viveu no meio institucional vai saber. Então, o que acontece? O cara faz a rolagem, sinaliza um contrato de venda. No último dia da rolagem, essa venda que ele fez, ele usa para puxar o contrato novo. Ele vai tomar um prejuízo lá, vamos supor que suba a 20 pontos. Ele tomou um prejuízo de 50 pontos, vamos colocar 20 pontos, vai. Ele toma um prejuízo em 50 mil contratos de 20 pontos, só que ele puxou um estoque do contrato antigo de 760 mil. E aí, esses 760 mil que ele puxou,
ele deixa morrer metade. Ou seja, ele tomou um prejuízo com 50 mil contratos, mas puxou para o lucro um estoque de 450 mil. Então você tem, muitas vezes, uma rolagem, que nem você vê o preço da rolagem caindo. Sinalizaria que talvez você teria mais venda para o contrato novo sendo rolado, né? E o dólar também tenderia a responder essa rolagem. Mas não é o que muitas vezes acontece. Muitas vezes o que acontece é que o institucional usa esse contrato, tanto o DR1 como o WD1, como instrumento para brigar para a Petax no último dia. Alex Isso é tema de aula, hein? Exato, e tem sido uma aula aqui te ouvir todo dia, a gente vai aprendendo junto com você está recebendo o carinho do público que vai deixar o like na nossa transmissão, já passamos de 950, cinquentinha, pra gente bater os 1000. Meu parceiro, muito obrigado, desejo a você um lindo feriado, na sexta-feira a gente volta a se encontrar, prepare o seu coração e a sua cotação. Vem aí a cobertura especial do PCI, Alex, até lá. Valeu, Léo, muito bom dia a todos, ótimos trades. E excelente feriado também, valeu. Valeu, 11 horas 17 minutos. E aí, garotinho e garotinha, tudo certo na boa? Vai cair dessa escada aí, hein, meu? Fica na boa, tranquilo, sereno, porque a cobertura do seu Manhã TC News não para. Vai ficar cada vez mais aquecida. Nós ainda temos o raciocínio macro com o glorioso Fernando Marques. Depois, na faixa final do nosso programa, o glorioso Alexandre Cabral vai fazer acontecer. O homem vai falar aqui e não vai falar sozinho. Nós separamos um estudo da MCM sobre os problemas com a trajetória da dívida pública brasileira e o pouco espaço orçamentário que existe em relação a outros gastos, na medida em que os gastos obrigatórios vão continuar consumindo boa parte dos recursos. Virou. Senhoras e senhores, vai ser um tema especial do nosso encerramento. Nós vamos receber para isso o Renan Martins, que é economista sênior da MCM Consultores. Não perca. Virou, Diego Kerber, pois não? Virou o Brent, tá, Léo? A gente estava narrando ele o tempo inteiro ali no positivo, subindo 0,60%, mas daí veio o trio Los Angeles e o Brent virou, agora tá caindo 0,13% aos 83 dólares e 82 centavos, portanto, perdendo os 84 dólares. 11 horas 18 minutos, curva de juros, Fernando Marques, máxima intradiária. 13 pontos base a mais nos prêmios em média. O dólar está subindo 0,64 e o Ibovespa vai recuando 0,72%. E aí, meu irmão, essa curva de juros tá falando e não é pouco. Pois é, bom dia, pessoal. Aqui é interessante, né? Assim, o Brasil ele tem sempre tem aquela coisa, né? Eu acho que segundas teve um discurso, não vou falar Dove, mas que deu alguma direção melhor do RCN. Não é que ele foi Dove, mas ele falou que a desancoragem, né? O motivo da desancoragem o deixa otimista, dado que é muito por um descrédito no BC, né? Isso foi bem visto. E ontem teve o PCA muito positivo, né? Assim, sem dúvidas, vamos lá, partes subjacentes, né, que mais preocupa o BC foi o melhor dado do ano. Mas a gente ainda está com uma narrativa muito forte para juros, né? E para o nosso azar, por assim dizer, o juro americano que estava fechando parecia mais fácil de fechar, né? Desde ontem está abrindo bastante. Hoje continua abrindo. Não teve um grande motivo aparente. Teve um leilão ontem que foi ruim. Hoje tem mais um leilão às 2 importante. E está nessa ânsia, talvez pré-PCI, mas enfim, o fato é, o juro lá fora abriu. Naturalmente é um peso negativo para cá. E hoje a gente teve a questão do CAGED, PNAD, vindo melhor, né? O desemprego caiu. Isso também é uma narrativa, né, que acaba virando gasolina na fogueira para os juros mais altos. Mas o que eu tento assim, sempre falar, né, parece até repetitivo, o que é os juros na curva hoje? Ele voltou a falar de Selic 12 entre 26 e 27, né? E Selic 11 para o ano que vem. Parece assim, um pouco além do razoável. E esses ruídos, né, levam isso um pouco assim. Então, e só para concluir, fechando com isso, o que acho interessante hoje em específico, com essa abertura de curva, é que muitos domésticos estão bem. Isso é um sinal legal. Nós temos 11h20 e nós vamos falar exatamente disso. Quer dizer, os papéis que, a despeito desse clima de mau humor, estão conseguindo avançar. Só antes, acho que tem um complemento aqui do chat. Olha só o encontro que o chat hoje está propiciando. O Ike Grafista comentou falando da Jabuticaba aqui, quer ver só? Jabuticaba, falou que a terra de Jabuticaba é Casa Branca.
Aqui, o Casa Branca em São Paulo é a terra da jabuticaba. Aí veio o Rodrigo Bonatti. E o Rodrigo escreve assim: ô Pike, eu sou de Casa Branca. E lá todas as casas têm o pé no fundo do quintal. Este é o encontro cultural do nosso glorioso chat aqui. E o segundo ponto em cima do teu raciocínio é o seguinte: essa disfuncionalidade da curva de juros. Rapaz, ela de um lado tem o exagero do mercado, de outro lado, se o mercado não está exagerado, ele está projetando um cenário que, caso venha a se concretizar, vai preocupar concretamente. Mas você continua entendendo que o cenário não tende a se concretizar, que é uma disfuncionalidade de curto prazo que a gente está vendo na curva de juros. Um PCI na sexta-feira mais calmo devolve certa racionalidade para essa curva? É difícil cravar agora o que vai fazer a curva fechar bem, né? Não tô falando fechar pouco, fechar 300 pontos. Ela fechar e voltar a precificar uma Selic de 10, por exemplo, né? Não de 12 para daqui a 2 anos. É difícil cravar esse momento, né? A gente achava que era inflação lá fora, e teve outros eventos. Agora a gente volta lá olhar para lá fora, né? Que piorou um pouco a questão de juros. E assim, o grande fato é que esses momentos acontecem, né? Eu elenquei outras vezes fevereiro de 23, teve também acho que foi meio de 22, né? Foi bem parecido, expectativas ancoradas, etc. Momentos que a curva falava de juros 15, né? Ou quase 16, aconteceu também. A gente subiu bastante, mas não chegou a isso. Antes de começar a cortar juros, né? Antes de começar a parar de cortar juros, né? Foi quando aconteceu que estavam pedindo mais altas, né? Esses momentos acontecem. É difícil cravar quando vem essa inflexão, né? E a gente sempre vai olhando tudo. Parece que tudo começa a levar para esse cenário. A gente olha, o GPM repicou, PNAD está baixo, a Previdência é deficitária. A Previdência, esse problema da Previdência que a gente tem, estrutural, que veio com esse aumento do salário mínimo, né, política de aumento do salário mínimo, ela não é uma novidade que surgiu há 3 semanas. Ela é um fato que existe desde que esse governo entrou e quando o arcabouço passou, todo mundo falou que a Previdência seria um problema. Só que agora pega muito mais tração, né? E natural, está estressado o mercado, a gente vai procurando culpados e detratores, né? Mas eu acho que, assim, quando a gente olha as ações, etc., aquele mesmo assunto, é um mês falando a mesma coisa, mais de um mês, e é um mês que a curva está nesse vai e vem, né? Chega nesse 10,8, tem segurado por aí por enquanto. Tem muita empresa muito barata. Teve um post ontem de um gestor que eu gosto muito, o Flávio Geragão, no Twitter, né, falando sobre isso, sobre o quanto de retorno essas ações podem ter, né, baseado em métricas, né, fundamentalistas, contra o juro real atual, né. Eu posso depois até olhar e falar mais direitinho, mas são as oportunidades que a gente tem. A não ser que a gente ache que realmente o juro real do Brasil, em 6,3, 6,4, 6,5, ao longo dos anos, vai se perpetuar. Se esse é o novo normal, aí de fato as ações vão demorar mais tempo para melhorar, até assim, se adaptar e a gente começar a ter um horizonte mais claro. Mas se a gente voltar a fechar um pouco esse juro real, que eu acho que vai acontecer, seja para 5,8, 5,7, a gente tem aquelas descompressões, né? O que a gente fala só que aqueles mega rallies de bull market, que é quando, por exemplo, 2016, né, que fechou de juro real de 8 para 4, está bem distante, a gente precisa ajeitar muito o fiscal para isso ser possível. 11h24, Fernando Marques com a gente. Houve uma deterioração internacional também nos últimos minutos, Marques. O DXY já está avançando 0,30. Ele avançava 0,20, depois passou a diminuir o ímpeto de alta, subia 0,08, depois voltou para 0,20, agora sobe 0,30, 104,91 pontos. Ele vai acenando para os 105. O VIX está chamando muito a atenção, Marques. Ele vai puxando praticamente 9%, rondando os 14 pontos. Mas a notícia segue estando nos yields de 10 anos. Nós temos 4 pontos base a mais nos pedidos de prêmio. 4,59% é o retorno médio anualizado. E você lembra como foram os leilões de ontem, o leilão dos yields de 2 e o leilão dos yields de 5 anos. Leilões muito ruins. O mercado não apresentou demanda. Vamos ver como é que estão Dow Jones, S&P e Nasdaq, que o Diego está monitorando, e aí você traz o seu olhar nesse sentido. Pois não, Diego? Vamos lá então, porque os índices acionários americanos seguem no negativo, tá? 0,81% de recuo para o Dow Jones, aos 38.537 pontos. O S&P tem queda de 0,54%, tá nos 5.276 pontos, enquanto o índice Nasdaq tem um recuo de 0,32%, agora aos 16.962 pontos.
Ok, 11 horas e 26 minutos. Marx, vamos falar dessa deterioração internacional. É um mercado americano, pensando do ponto de vista macro, receoso, com o pé atrás, aguardando o PCI. E nós aqui com o feriado amanhã, aguardamos mais ainda. Boa. Naturalmente é muito importante, né? A gente veio nesse ano. Olha como é curioso, né? Vamos lembrar um pouquinho as coisas, porque a gente acaba esquecendo os detalhes. Entre outubro e novembro, quando o T10 estava 5, qual eram as grandes justificativas? A atividade americana também, né? Sempre fez parte. Era que a China parou de comprar tesouro americano e o fiscal era muito ruim. Né? Isso fez com que o juro longo americano fosse para 5 e falavam demais, né? E quando estava agora 4,8, ou agora mesmo, né? A gente volta a elencar motivos parecidos, que é muita emissão, etc. O fiscal americano é ruim, e sim, tudo é um fato. Agora, é o mesmo ponto. Se a inflação lá fora começa a vir melhor, eu garanto, tanto faz o fiscal lá fora, vai fechar a curva. Agora o grande ponto volta para até o que o Alex falou, né? Essa inflação fecha, o juro neutro americano está certo, eu acho que essa é a grande discussão. Mas se a inflação lá fora volta a ceder, sim, fecha, tem convicção. Tanto faz o fiscal lá de fora. Ele comporta isso. Mas se não fechar, a discussão toma outro patamar. Eu tento lembrar que, assim, no período pré-Covid, a gente via pleno emprego, a gente via um crescimento robusto no americano e a gente via inflação baixa. Estou falando que essa combinação já aconteceu lá, por conta de produtividade. Não faço ideia se é possível de novo. Em janeiro, assim, tem 5 meses de janeiro, né? A gente estava com o T10 3,6. Olha a diferença. Está 4,6 agora. E é simplesmente porque essa narrativa encaixou de novo. Ela esvaeceu. Se os dados voltam a vir bons, de inflação, que é um grande coringa, essa narrativa volta. E ninguém fala mais de previdência aqui no Brasil também. Então, assim, esse macro, né, cara, é bem volátil. Ele traz todos os pontos. E rápido. Porque em janeiro a gente estava falando de 8 cortes nos Estados Unidos. Hoje a gente pensa que se vier a 2 já é muito. Ô Marx, não vamos deixar de falar também no que há de bom para quem está comprado num dia como o de hoje. A força demonstrada por várias ações brasileiras, a despeito de um Ibov que perdeu inclusive os 123 mil pontos, chama a atenção. É o caso de lojas Renner, Cogna, Vamo, LWSA, e aí a lista vai se estendendo até que a gente passa, inclusive por Sabesp, Marfrig, Magalu tentando recuperação, Natura, etc. Alguns papéis aqui estão sofrendo apenas correção, apanharam muito recentemente. Outros papéis, no entanto, podem estar surfando justamente na solidez de seus modelos de negócio e pelo fato de estarem baratos perto do que prometem entregar. Quais seriam eles? Assim, o que chama a atenção, na verdade, para mim não é nenhuma alta em específico, né? O que eu só vejo não é nem grande fato positivo, né? E quando a curva abre tanto, a gente não vê um sell-off desses papéis, já deveria ser algum sinal que assim, ou tá muito amassado, assim, tem espaço para repique, seja a leitura que for, né? Eu acho que o único papel hoje que realmente está subindo, pensando por um fato relevante ou fundamento mais forte, enfim, modelo de negócio, então vai ser o Gemat, né, que anunciou mais uma compra, e eles têm um histórico muito forte de entregas, né, de sinergia com essas compras novas, de novos mercados. Está subindo 5 hoje, Gemat, e vai reportar bem, né? É uma das poucas empresas que se beneficia diretamente da inflação de alimentos. Cogna é difícil comemorar, tá positivo hoje, né? O papel, falando da minha carteira pelo menos, foi o que mais detratou, né, recentemente, mas é bom, tá aguentando, tá numa região de fundo importante. Multilaser tá flat também no dia, a Renner chama atenção, né? A Renner apanhou bastante também, e teve a questão dos $50 de ontem, né? Aquela taxação que ela é positiva, principalmente para Renner, Guarapes e CA. Muito bem, meu caro Fernando Marques, muito obrigado. Quero que você receba os aplausos do auditório com esta marca dos 1000 likes que nós estamos atingindo neste momento. Um ótimo feriado para você. A gente volta a conversar na sexta-feira em ritmo de PCI. Até lá. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu, Marques. Tamo junto. 11h31, Alexandre Cabral. O flamenguista feliz da vida com a classificação na Libertadores. Por isso, caprichou nessa camisa vermelha e branca, tá certo. Professor, tudo bem com o senhor?
Tudo bem, e aí embaixo, beleza? Tudo bem tá aí também. Ah, Ô, professor, Maria. Caged e Penad, segura esse mercado de trabalho brasileiro, hein, garotinho? Que máquina, hein? Que máquina. Porra, Penad 7,5, 8,2 milhões de desempregados. Aí perguntaram pra dona Penad lá por que o Dona Penad Penad. veio tão bom. Aí a dona Penad respondeu aqui, acho que é Andréia Adriana, eu tô com medo de falar o nome errado, entendeu? Eu não sei se é Andréia, Adriana, Alice, eu me lembro que era com A. Menor demissão do comércio e contratação no ensino fundamental. Diminuir empregados com ou sem carteira. Um detalhe, o setor que mais teve ganho salarial foi a indústria. Será que teremos inflação de bens com repasse do trabalho, do custo do trabalhador? Cenas dos próximos capítulos. Então, Penad forte, pessoas que, se você olhar friamente, houve uma mudança. Pessoas que não estavam procurando passaram a procurar e pessoas que estavam procurando acharam. Por isso que manteve os 8,2 milhões. Você tem um equilíbrio aí entre quem estava procurando e não estava. Então, notícia boa e maior massa salarial da série histórica. Então, quer dizer, consumo na veia. Vamos ver se vai passar para serviços ou não. E Caged a mesma coisa, 240 mil, os 5 setores contrataram no mês de abril. Então, notícia bem forte de economia. E é o único dado que não tem comparativo, tá? Então, do tipo, não tem comparativo. Você não tem nenhuma outra pesquisa. Mas o comparativo vai no setor de amigos. Continuo fazendo a pergunta. Quantas pessoas você conhece que perderam o emprego em 2024 e continuam desempregados? Nós temos 11h33. Professor, que tipo de dinâmica isso impõe ao Copom? Preocupação. Preocupação em qual sentido? Quanto o aumento salarial foi só no setor de indústria acima da inflação, vai refletir na inflação de bens? Vai bater como assim? Será que na hora de botar no centro de custo o empresariado vai aumentar o preço do liquidificador, por exemplo? Porque o liquidificador, o setor de indústria, o funcionário dele está tendo ganho acima da inflação? Será que ele vai repassar, vai reduzir margem? O que ele vai fazer nesse setor? Então, essa parte específica do setor de bens, devido a um bom ganho do setor industrial, por 8,5%, inflação acumulado, se eu pegar aqui IPCA 15, 3,70%. Então você tem um ganho de quase 5% de ganho real. Isso é mais dinheiro na economia. E fora o setor como todo mundo contratando. A população em geral contratando, isso é ruim. É ruim, perdão, antes que cortem essa parte do vídeo e eu vire um monstro no mundo. É ruim na visão do cupom, que foi a sua pergunta. Por quê? Porque podemos ter pressão de inflação de serviço. Qual que é, eu insisto nessa pergunta, a fim de a gente minimizar custo social? Porque não deixa de ser difícil a gente traçar assim, para a vida melhorar, no caso do Copom, mais desemprego precisa ser contratado. Qual que é a alternativa para que, sem tanto custo social, nós possamos continuar a ver o aquecimento do mercado de trabalho sem a contrapartida inflacionária? Ganho de produtividade e o que mais? Ganho de produtividade, melhor eficiência tributária, então menores impostos na medida do possível, mais fáceis de entender. Eu dou um exemplo eterno aqui. Minha esposa precisava emitir 4 notas fiscais. Abriu uma pessoa jurídica, um contador falava em 6% de imposto, o outro falava em 22%. Quem tá certo? Emitir 4 notas fiscais. Eu tô falando de serviço, tô nem falando importação, exportação, compensação, ICMS de estado, ponto, nada. Era 4 notas. Essas 4 notas vão falar 6 ou 22. Então uma tributação mais fácil, e isso diminui com o famoso custo Brasil, né? Gargalo, exportação, mas isso não é uma coisa rápida. Isso não vai mudar o IPCA de junho. Isso não vai mudar o IPCA de julho. É a médio e longo prazo. E aí eu complementaria o professor falando taxa de investimento, formação bruta de capital fixo, o que a gente vê em trajetória descendente a cada foto do PIB que é divulgada. É preciso olhar para isso. Mas aí tem expectativa de economia melhorar, né? Desculpa, não entendi. Você diz para aumentar a taxa de investimento. A formação bruta de capital fixo. Porque se o Zé compra mais um forno para a padaria dele, que ele acha que ele vai vender mais pão porque vai ter mais comprador.
Então você tem que ter expectativa da economia melhorar. Por enquanto, o que eu estou gerando de mão de obra não está incentivando tanta formação bruta de capital fixo. Vamos ver se isso vai acontecer para frente, senão a inflação mais ainda na veia. Você vê que Muitas legal. pessoas querendo o mesmo pão, não tendo mais pão, sobe Vai o aumentar o preço. Agora, que legal você ter trazido isso. No seguinte sentido, assim, tem que haver uma perspectiva de melhora da economia. O PIB brasileiro vem surpreendendo recorrentemente no governo anterior e no atual governo. No ano passado a gente viu um crescimento de 3%, no ano anterior não ficamos longe disso, nesse ano já se fala em 2 a 2,5%, e isso não está sendo suficiente para animar a perspectiva de positividade com a economia brasileira, a fim de que isso se traduza em mais taxa de investimento e formação bruta de capital fixo, professor? Vamos lá, essa estatística é uma estatística chata, porque você só tem trimestral. Tá. Você não tem prévias, que nem você tem no IBGE de varejo, indústria, serviços, dados de PMI, você não tem uma prévia, ela fica muito solta, ela fica a informação muito picadinha, tipo, IBGE aumentou o varejo, mas ela não disse no varejo aumentou, e a indústria como é que tá, você tem um estudo meio solto da FGV, que esse estudo da FGV vai ver hiato, então é um número complicado de achar, então tem que esperar o trimestral. A última notícia que nós tivemos, o número não veio bom. Então, foi até positivo, mas depois de 3 trimestres seguidos negativo. Então, vamos ver. Quando sai PIB do primeiro trimestre? Mês que vem? Junho? Deve ser segunda, terça-feira que vem, eu acho. Então, vamos fazer o seguinte combinado. Enquanto você checa para confirmar essa informação, eu cumprimento uma outra voz que vai nos acompanhar nessa reta final do Manhã TC News e que vai complementar brilhantemente esse nosso papo até essa altura. No fim do dia, para a gente falar numa taxa de investimento que cresça, inclusive com a iniciativa privada preenchendo esse espaço, a gente tem que falar de uma disciplina dos gastos públicos, aqui no sentido de previsibilidade, trajetória da dívida pública brasileira, o que vai esbarrar no orçamento. E aqui eu faço uma alusão a um estudo que ainda repercute. É o estudo feito pela MCM Consultores Associados. Estou compartilhando isso com vocês que nos acompanham a partir de agora. Nós vamos receber aqui o economista sênior da MCM e a gente vai tomar por base esse estudo para ancorar essa entrevista e as perguntas principais delas. Então eu vou dividindo com vocês alguns dos highlights do estudo, vou buscar ser o mais sintético possível para que a gente renda as perguntas para o nosso convidado e o professor Cabral também vai ficar à vontade para participar da nossa troca e do nosso diálogo. Então é um estudo de 6 faces aqui para a gente aprofundar, eu vou ser sintético. Primeiro, vou direto para a contextualização. Qual que é o resumo deste estudo? Este estudo tem uma manchete forte. A manchete é: em 2026, mantidas algumas premissas bem factíveis, com a trajetória da dívida pública e as pressões das vinculações e indexações do orçamento, o governo não terá como dirigir verbas. As chamadas verbas discricionárias estarão tiradas da mesa em função dos gastos obrigatórios, cuja alta e cuja subida é maior do que aqueles que estão restritos aos 2,5% de teto que o novo arcabouço fiscal preenche. Então, basicamente, é um estudo que detalha os problemas institucionais em termos orçamentários do país. Quais são os principais problemas? Deixa eu contextualizar primeiro esse aqui, ó, pisos de saúde e educação. Outra característica do novo arcabouço fiscal foi resgatar as vinculações de pisos constitucionais de gastos federais em saúde e educação, que voltam a ser indexados a diferentes conceitos de receita. Então este é um primeiro ponto aqui, de modo que, como depende de arrecadação, fundamentalmente, o ganho automático dos gastos em saúde e educação, investimentos dentro destas áreas, não necessariamente estas áreas vão respeitar os 2,5% que foram estabelecidos como teto do arcabouço fiscal. E disso já se sabia, essas áreas estão fora do limite de gastos do arcabouço. Uma contextualização agora outra, o contexto 2, está aqui, ó. Os saltos, aliás, é ainda o contexto desse primeiro eixo. Os saltos dos pisos com saúde e educação, tá vendo aqui, ó, são pouco razoáveis, seja na ótica do processo de planejamento orçamentário, seja na ótica da eficiência, em especial no caso do piso da saúde. No lugar, olha a provocação, no lugar de melhorar a qualidade do gasto,
é possível que sejam realizados contratos para fornecimento de serviços e bens desnecessários, simplesmente para atingir o piso exigido pela lei. E esse gráfico ilustra isso, ó. Essa figura 2 aqui, ó, do estudo, está registrando exatamente essa dinâmica. Ó, esse primeiro gráfico está registrando na linha azulada o piso do gasto, e aí você vê a inclinação. E na linha azul mais clara, a despesa executada. Então é para essa inclinação que o estudo está chamando a atenção, e a qualidade do gasto decorrente desta inclinação que também o estudo traz reflexão. Aí nós temos esse ponto aqui do reajuste do salário mínimo. Olha aqui, ó. Foi mais um resgate de vinculações antigas. Estou lendo aqui os trechos que eu grifei quando estudei o artigo, ou o estudo, né? Em média, 38%, esse trecho aqui, ó, pode ser muito esclarecedor para muita gente. Em média, 38% do orçamento federal está diretamente vinculado ao salário mínimo, através das linhas de previdência, cerca de 70% dos benefícios em valor. Benefícios de prestação continuada, o BPC, abono salarial e seguro-desemprego. Aí vejam essa tabela, ó, vocês estão conseguindo enxergar bem aqui, ó. Essa tabela mostra, você tem aqui a despesa total, em bilhões. Dessas despesas totais, em 2022, dos 1.802 bilhões, para a gente facilitar, 701 foram com despesas indexadas ao salário mínimo, dos quais 558 só benefícios previdenciários. E a tabela vai dando conta de registrar o nível de vinculação do salário mínimo a despesas previdenciárias e etc. Então pronto, com isso eu apresentei os 2 grandes eixos do estudo. Para a gente conversar com o nosso convidado, deixa eu trazer esse gancho. Pronto. O problema da regra da despesa deve começar a aparecer na montagem do orçamento de 2026. E é uma questão de poucos anos para se tornar incontornável. Com tudo isso posto, eu tenho o prazer de conversar com o Renan Martins, economista sênior da MCM Consultores. Renan, bem-vindo ao Manhã TC News. A gente investiu esses últimos minutos para destacar aqueles que, no nosso entendimento, foram os grandes pilares do estudo. O resumo da ópera é, da maneira como tá, não vai dar para se chegar a 2026 com verba discricionária. Qual o tamanho do desafio? Bem-vindo. Obrigado, Leonardo. Obrigado pela introdução e pela apresentação aí dos principais pontos do estudo, né? Nossa conclusão é realmente essa. Em 2026, dados os desejos políticos aí de avançar sobre vários gastos, de conceder reajustes, dificilmente o arcabouço vai se sustentar como é hoje, né? As regras próprias de crescimento dessas despesas que você destacou, piso de saúde e educação, emendas parlamentares, gastos com investimento, previdência, abono, seguro-desemprego, todas essas despesas têm uma regra própria de evolução, que não necessariamente é a mesma de evolução do total das despesas do arcabouço fiscal. Então, o desafio em 2026 vai ser que essas despesas vão ter crescido, pelas suas regras, muito acima dos 2,5% e vão comprimir as demais despesas. As demais são muitas outras, né? Bolsa Família, a gente pode incluir nessas demais, gastos com programas sociais dos ministérios, farmácia popular, pessoal. Então, a gente imagina que, dado os desejos políticos eleitorais de 2026, provavelmente o arcabouço vai ter que ser flexibilizado novamente. Duas coisas podem acontecer, né? Ou o arcabouço muda, ou essas regras que evoluem as despesas mudam. Como a gente vê na literatura, como a gente vê aí na prática, é muito difícil que um ano de eleição a gente veja compressão de despesas. Normalmente é o contrário, as despesas têm que costumam aumentar. Perfeito. Renan, você está se referindo agora a esse trecho aqui do estudo. Veja só, no médio prazo, o reajuste real máximo de 2,5% do limite de gastos do novo arcabouço fiscal é internamente inconsistente com o reajuste acima dos 2,5% das suas maiores rubricas, com regras próprias potencialmente explosivas que voltaram a valer recentemente. Restam 2 opções, você acabou de fazer uma alusão a isso. Opção 1. Mudanças de regras e reformas para conter o avanço dos gastos, que até aqui têm sido rechaçadas, uma vez que o ajuste fiscal escolhido foi pelo lado da Receita. Ou opção 2, novo afrouxamento do arcabouço fiscal, seja via implantação de ajustes maiores na correção do limite total das despesas, seja via exclusão de determinadas rubricas da apuração do limite. A minha pergunta é, considerando que 2026 é um ano eleitoral, faz muito mais sentido, em termos de viabilidade política e ambiente político, que nós enxerguemos o segundo cenário em detrimento do primeiro, não? Sim, é muito provável que é isso que venha acontecer, né? A gente está vendo que
O ajuste fiscal que foi proposto por esse governo, até agora, pelo lado da despesa, foi muito tímido. A gente tem eu diria que tem um programa lá colocado no Ministério do Planejamento de revisão de gastos, mas ele é de um nível ainda muito pequeno, cerca de 10 bilhões ao ano que eles pretendem economizar. Então, o ajuste fiscal que eles propuseram está sendo majoritariamente pelo lado da receita. E esse problema todo do arcabouço que a gente destaca nesse tudo é que o problema está do lado da despesa. O arcabouço em si ele é inconsistente com as outras regras que foram aprovadas por fora do arcabouço, né? Salário mínimo, piso de educação. Então, essa coisa aí é meio que incontornável. Se não for 2026, pode ser que eles ajustem um pouquinho, 27 eles vão ter que ter esse enfrentamento. Mais do que isso, como o ajuste fiscal está sendo proposto pelo lado da receita, né, essa busca por aumentar a arrecadação, fechar brechas tributárias, benefícios, reduzir benefícios tributários, é possível até que aumentar a arrecadação piore esse problema que a gente destaca no estudo, né? Essas vinculações do piso de saúde e educação, se você aumenta a receita, você, consequentemente, aumenta o gasto nessas áreas de saúde e educação. Então, aumentar a receita pode até ser pior no final para esse problema do arcabouço ser inconsistente. Agora, Renan, vamos ter clareza e visão de conjunto do país em que a gente vive. Em cada 100 atendimentos da saúde, 80% se dão no sistema público. O mesmo, se a gente puder fazer um arredondamento no que diz respeito à educação pública. Eu acho importante ressaltar isso, primeiro para a gente lembrar que muita gente depende do sistema público, seja de saúde, seja de educação. E segundo, para a gente reforçar a questão da qualidade do gasto. Me parece que o estudo ele faz um alerta muito mais para efetividade, para eficiência e para o retorno que se coloca nessas áreas do que uma sugestão de que elas não são importantes. Então é muito mais a ideia de que matemática e algebricamente, diante das premissas que vocês assumiram para as projeções de futuro, o aumento da arrecadação vai tirar espaço de outras rubricas na medida em que há pisos constitucionais para essas áreas, sem que necessariamente todo o recurso que está sendo destinado para elas se traduz em resultados como poderiam se traduzir do que qualquer outra coisa. Faz sentido essa síntese? Isso antes de falar de previdência e salário mínimo, que é a próxima pergunta. Com certeza, Leonardo. A gente com certeza não exclui a importância dos gastos em saúde e educação, né? A gente é um país que efetivamente o gasto público é muito importante nessas áreas. Só que a forma como essa vinculação foi resgatada, inclusive quando você mostrou o gráfico da figura 2 ali, a gente acha que é irrazoável, é um negócio que mais atrapalha do que ajuda, né? A gente imagina, por exemplo, isso é de constatações realmente práticas. Os governos regionais, que no caso estados e municípios, eles sempre tiveram essas vinculações baseadas na receita. Então, tem informações bem concretas no final do ano, os governos regionais estão próximos de fechar as contas e, eventualmente, conseguem uma pequena surpresa de arrecadação. Nesse momento, o gestor público ali, o secretário de Fazenda Municipal ou Estadual, ele tem que correr nos últimos meses do ano para gastar esse recurso para poder atingir esse mínimo constitucional. Então, é um negócio, imagina, você está no final do ano, o ano letivo já está acabando lá na escola, ele precisa fazer um contrato de fornecimento de material escolar, de uniformes, só para poder bater esse mínimo. Então, tem coisas aí que são praticamente você forçar uma regra só para bater o limite que está exigido em lei. É contraproducente no sentido de qualidade do gasto, né? Se esse gasto pudesse ter sido planejado desde o início do ano, em níveis razoáveis, talvez investir num programa de melhoria da qualidade, eles seriam bem melhor gastos, né? Seria um gasto mais eficiente. Então, de novo, o programa que está sendo colocado lá pelo Ministério da Fazenda de revisão de gastos, ele deveria focar nessa coisa de melhor qualidade de gastos e propor regras que sejam mais eficientes, para a gente não só reduzir o gasto, mas gastar melhor. Nós temos o Renan Martins, economista sênior da MCM Consultores, gentilmente atendeu o nosso pedido, está trazendo mais detalhes desse estudo que nós temos compartilhado.
Vamos lá, Renan, perguntas rápidas aqui, vou buscar o máximo de síntese, peço mesmo para você, a gente tem no mínimo 3 questões centrais para colocar. A primeira das que eu separei na lista final toca em salário mínimo. Ontem nós recebemos o professor da FGV, Braulio Borges. Ele escreveu um recente artigo em que problematiza também a vinculação do salário mínimo aos gastos previdenciários. Ele ensaia uma solução. Sugere que a correção do salário previdenciário, da remuneração previdenciária, seja feita pelo INPC. Ou seja, aquela métrica de inflação que no entendimento dele seria mais razoável e não seguindo a mesma métrica de correção do salário mínimo que tem a valorização real, a política de valorização real associada à PIB dos 2 anos anteriores e afins. Te parece uma solução razoável? Porque chama a atenção o nível de pressão sobre a Previdência que o reajuste do salário mínimo contrata. E aí queria saber qual que é a perspectiva de vocês no estudo que fizeram para tentar jogar luz para uma eventual solução que também seja socialmente justa com quem depende desses benefícios. Perfeito. Eu acredito que mais do que os pisos de saúde e educação, né, o gasto que mais preocupa realmente é a Previdência. Essa sugestão proposta aí pelo nosso colega Braulio Borges, eu acredito que é uma solução muito razoável. Essa vinculação, quando você extrapola aí, o nosso estudo foi feito baseado em regras bem simples, né? A gente assume o mínimo dessas despesas e para o crescimento vegetativo dessa despesa com previdência, a gente assumiu os próprios parâmetros que o Ministério da Previdência Social estima, né? As taxas de envelhecimento populacional, crescimento da população, então são todos dados bem razoáveis que indicam essa trajetória explosiva dos gastos. Eu acredito que mexer nessa vinculação, seja seguindo essa sugestão do Braulio Borges de alterar como o salário mínimo é reajustado, seria uma solução positiva. Outra solução positiva seria alterar a vinculação dos gastos de previdência com o salário mínimo, né? Seria desvincular o piso previdenciário do salário mínimo. Também seria uma sugestão que atenuaria esse problema, pelo menos por alguns anos. Perfeito, Renan. Deixa eu passar para o Alexandre Cabral, o nosso professor Alexandre Cabral. Ele também tem uma curiosidade que quer tirar e você está acompanhando, você, nosso ouvinte, está acompanhando o QR Code para fazer as doações lá para o Rio Grande do Sul. Seguimos nessa campanha enquanto a dor gaúcha prevalecer. Professor Cabral, à vontade para conversar com o Renan. A sua pergunta. Olá, Renan, bom dia. Uma pergunta simples de quem é longe especialista em contas públicas. Qual seria a sua primeira medida para tentar melhorar os números se você assumisse o local da Tebet? Ô, Cabral, obrigado pela oportunidade aí, prazer conversar com você também. Eu acredito que eu tentaria forçar mais esse programa de revisão de gastos, né? Eu entendo que o Ministério do Planejamento tem uma equipe bastante técnica, uma secretaria de revisão de gastos ali com um programa muito bem estruturado, e eu reforçaria essa medida de tentar avançar no meio político, né? A gente entende que a técnica está ali pronta, os estudos estão sendo feitos, a gente tem uma ampla capacidade de mostrar isso. Falta, talvez, o meio de convencer a esfera política, convencer, talvez, a sociedade de que essa é uma agenda que deve ser encampada, um programa de revisão de gastos constante, frequente, todo ano, e que realmente traga efeitos para a elaboração do orçamento. Hoje, a elaboração do orçamento ela é meio desvinculada desse programa de revisão de gastos ou desse esquema de tentar melhorar a qualidade e eficiência dos gastos. É meio que o Congresso ele pega o orçamento do ano passado, faz algumas modificações e é isso, né? Na verdade, o próprio Executivo já manda uma base que é feita referente ao ano passado, muda um pouco alguns gastos e o Congresso vai lá e adiciona outros gastos que ele tem interesse. Então, talvez essa junção melhor, eu acho que seria uma esfera positiva de ser avançada. Muito bem. Nós temos 11 horas com 55 minutos. Bom, Renan, eu gostaria de encerrar a nossa conversa mostrando essa figura 3 do estudo de vocês. Essa figura 3 aqui simula o andamento dos gastos em variação do PIB para diferentes rubricas com que o Brasil deve se preocupar. Você tem aqui, nesse primeiro gráfico, em azul, a saúde,
Aí você tem em laranja educação intrateto. Daí você tem aqui, ó, no amarelo, emendas obrigatórias e o investimento, bem tímido a taxa de investimento. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para, aqui ó, você tem à esquerda a variação, deixa eu até colocar aqui, ó, tá vendo? A variação do PIB, certo? Quanto que esses gastos correspondem ao PIB. Mas a notícia me parece estar aqui, ó, por isso que o Renan é tão enfático ao falar dos problemas que ele enxerga na trajetória dos gastos relacionados à Previdência. Aqui na linha verde você tem Previdência, o BPC, o abono e o seguro-desemprego. E aí você vê como são linhas que vão se desencontrando, porque na medida em que essa linha aqui empina, olha o que acontece com os demais gastos para você cumprir o arcabouço fiscal. Eles necessariamente têm que ir para baixo. E em 26, você já vai ter um recuo de praticamente 0,5% do PIB nas demais verbas, o que pode, inclusive, minar a intenção que o Palácio do Planalto vem a ter nas verbas discricionárias. Repito, aquelas sobre as quais se pode contratar direção. Então, Renan, talvez este gráfico aqui ilustre de maneira mais sintética o alerta que vocês têm feito, assumindo as premissas que vocês assumiram na hora de fazer as projeções de cenário. Este debate é incontornável, concluem vocês. Resta saber se haverá uma perspectiva, uma opção política por um ajuste mais fiscalmente rigoroso ou por uma frouxidão que poderá cobrar o seu preço no juro, na Selic e na própria precificação da curva de juros aqui no país. Te deixo com esse gancho, o espaço para o destaque final. Legal, essa daí são os gráficos que trazem a maior conclusão do nosso estudo, né? Qualquer alteração que for feita, a gente também ressalta, né? Se você imaginar que, por exemplo, o Congresso decida aumentar a sua participação no orçamento, se ele quiser aumentar as despesas de emendas parlamentares obrigatórias. Se essa curva amarela subir, então a situação piora. Ou se o governo decidir aumentar os gastos em investimento, tentar ampliar o Minha Casa Minha Vida, o programa de aceleração do crescimento. Essas daí são premissas que a gente assumiu, que todos os gastos estão nos mínimos e de uma forma bem benevolente, né? Que nenhum dos atores vai querer ampliar. Mesmo assim, 2026 já vai exigir que os gastos das demais aí da linha roxa sejam reduzidos em 0,5% do PIB. É um nível de contração de gastos muito exigente, eu diria, né? O governo, se ele quiser conceder reajustes salariais, conceder reajuste ao Bolsa Família, tudo isso vai ter que disputar espaço com outras despesas de ministérios, com outras despesas obrigatórias. Então, é uma situação muito complicada e que provavelmente o governo vai ter que enfrentar mais cedo do que mais tarde. 2026 vai ser um ano bem complicado para colocar o orçamento de pé. Eu agradeço muito ao Renan Martins, a quem eu desejo sucesso. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, pessoal. Valeu. Só um complemento que é simbólico, mais do que efetivo, é simbólico. Do ponto de vista do orçamento, essas medidas em que o estudo da MCM se debruçou são medidas mais efetivas, partindo até do pressuposto do volume. A gente está falando de muitos recursos que poderão ser melhor direcionados se houver uma revisão, desde que, claro, achando o ponto ótimo ali com as preocupações sociais e com tanta gente que não tem uma realidade socioeconômica confortável e que depende desses benefícios. Mas existe também uma medida simbólica. É aquela de você enfrentar a elite do funcionalismo público, alguns privilégios que só o judiciário brasileiro tem, entre outros aspectos. Pode ser que no fim do dia, uma eventual economia nessas áreas não simbolize efetivamente toda a economia em volume de recursos de que o orçamento precisaria, até para poder dar maior assistência social, dependendo da questão, ou maior taxa de investimento para o país. E mais do que isso, baratear o custo de capital. A nossa Selic ainda é alta e ainda é cara, mas ao menos dão uma sinalização muito forte para o debate público, e isso também tem a sua repercussão. Nós temos meio-dia em ponto, quer dizer, não há tempo para mais nada, né? Eu preciso me despedir do Diego e tem o Cabral falando do PIB, ele deve ter buscado isso, quando é que sai o próximo PIB, e o leilão do Tesouro, Cabral, vai ter que ser em 1 minutinho. Diego, um abraço em você, a gente volta a conversar na sexta-feira. Bom feriado. Um abraço pra você também, Léo. Um bom feriado pra você e pros nossos ouvintes. Sexta-feira estamos de volta com essa cobertura especial do PSI. Vamos lá, Alexandre Cabral. Primeiro o PIB. Tu conseguiu achar aí a informação, garotinho? O PIB, terça-feira. Terça-feira que vem, então daqui a uma semana. Geralmente é na primeira semana do terceiro mês após o fim do TRI.
Então, janeiro, fevereiro, março, pula abril, maio, a primeira semana de junho. Então, Fechado. outra primeira de setembro e assim segue. Fechado. Agora no vamos ver pique, que professor. o mercado sai. Oi, putz, o leilão eu não vou mentir, eu esqueci de ver. Não e como preocupa. já são meio... tem aí, fácil. Vamos lá, ó. 6 Aqui e estão 14. as... O de ontem, tá? O isso. leilão de ontem. Pra mim era o de hoje dos prés. De hoje O tá aqui. leilão de ontem, ele foi misto. O que foi misto? Tivemos taxas acima da máxima e tivemos taxas abaixo. O que eu não gostei foi o leilão da LFT. Leilão da LFT Tesouro de novo pegou pesado no volume, uma alta dependência de Selic, isso não é bom para dívida pública, tá? Então B foi misto, teve coisa boa e coisa ruim, e o LFT para mim foi bem ruim, tá? Esse é o de hoje. Não gostei. O de hoje, o padrão de gringo lá, voltando na casa dos seus 500 milhões, com nova taxa máxima. Então a notícia não é boa vindo da NTNF, e a LTN até que ele emitiu um volume razoável com taxas mistas, algumas máximas e outras não. Então foi um leilão da LTN e NTNB tendo de tudo um pouco, LFT, que é a Selic, uma alta dependência, não gostei desse leilão, e a F ainda mostra gringo fora da nossa dívida. TC News. Seu resultado é nossa marca.